Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Falcão e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a minha conversão. Desde o dia que eu me batizei, isso já fazem 12 anos, Jesus tem me escolhido, Jesus tem me santificado, Jesus tem feito grandes coisas na minha vida. Ter permanecido nesses 12 anos, entre muito choro, muita lágrima, muitas decisões erradas, muitas decisões assertivas, olhar para trás é agradecer a Deus. Então eu vou te contar como foi ali minha conversão. Hoje em dia, muitas pessoas falam essa palavra ateia, né? De não acreditar. Na época que eu era ateia, eu nem sabia o que isso significava. E aí você vai me perguntar, mas como assim você era ateia? E como assim você virou cristã? Pois é, gente. Eu tive uma infância e uma adolescência muito difícil mesmo. E então eu repeti uma frase que eu sempre falava assim: Deus não existe. Porque se Deus existisse mesmo, eu não estaria passando por isso. Então eu prefiro acreditar que ele não existe, porque se ele existe, ele com certeza me odeia. Então eu tinha isso muito convicto no meu coração, por mais que a minha mãe era católica, não era daquela que ia pra missa, mas era daquela que tinha um monte de santinhos em casa, fazia promessa, ficava acendendo vela e tal. Eu lembro uma época que o meu irmão caçula, quando nasceu, ele ficou muito doente e a minha mãe acendia vela, ele ia terço, né, orava terço. E ela fazia promessas e tal, e meu irmão só piorava. E eu lembro que a minha avó, que era cristã, falava assim: Cida, para de ficar pedindo pra essa santa aí, porque você não pede pro seu filho em nome de Jesus, né? Fala com ele, eu tenho certeza que Jesus só tá esperando você pedir pra ele, para que seu filho seja curado. E eu ficava ouvindo ela falando sobre isso, né, com a minha mãe e tal. E eu guardei essa frase no meu coração, né, que a gente não tem que orar pra fulano e beltrano, e sim que a nossa resposta, a nossa cura está em Jesus, né. A minha avó, ela era cristã, né, só que ela era uma senhorinha analfabeta, então ela não lia a Bíblia, então ela dependia das pessoas ler para ela, então tudo aquilo que o pastor falasse para ela era lei, então ela era uma pessoa muito rígida, muito inflexível, e isso dificultava, porque eu sempre fui uma criança ali curiosa, uma criança que fazia um monte de perguntas, e ela uma senhorinha que mal sabia escrever, né, na verdade ela nem sabia escrever, no máximo assinar o nome dela, então como que ela ia passar ali para mim o que estava escrito na Bíblia, quem era Deus ali? Ela passou pra mim aquilo que ela acreditava, aquilo que ela vivenciou, mas pra mim não era o suficiente. E as pessoas, os adultos ao meu redor, eles são daqueles, ali na minha família onde eu estava instalada, minha família é um tipo de família assim que ou acredita 100% em uma coisa, sem questionar, e quem questiona acaba não tendo, não sendo bem vista, né? Como eu ouvi muito ovelha negra da família, para de fazer perguntas idiotas e só acredita e só faz. E isso pra mim nunca funcionou. Esse negócio de eu sou muito analítica, muito crítica, então esse negócio de só acredita e faz e pronto. Pra mim isso não funciona, né? Nunca funcionou. Então eu quero saber o porquê eu tô acreditando, por que eu tô fazendo aquilo, por que eu não posso. Então eu tinha muitos porquês. E também por conta da minha infância ter sido uma infância assim bem dolorosa, traumática, e que eu até hoje tenho que juntar os meus caquinhos em certas coisas. Então eu cresci ali na adolescência tendo a certeza de que Deus não existia, né? E eu falei muitas vezes sobre isso, por mais que minha avó era cristã, mas inclusive a minha tia, ela tocava órgão na igreja, o meu tio violino, e eu fui sim algumas vezes, mas eu não sentia nada, não tinha paciência. Eu perguntava as coisas, as pessoas não tinham paciência pra me explicar, achava porque eu era criança, porque eu era adolescente, perguntava demais, achava que eu era mal educada, mas eles não respondiam, eu fugia das perguntas. Parecia que eu estava convivendo com um monte de adultos que era cego, surdo e mudo, tipo assim, não queria ouvir nada, não falava, não respondia nenhuma das minhas perguntas e fechava os olhos pra muitos pecados que hoje eu entendo que era pecado. Mas usava uma saia arrastando no pé, que se falava que era cristão, e pra mim aquilo era hipocrisia, não era o suficiente. Então, depois do falecimento da minha avó, que foi uma parte muito dolorosa pra mim, eu me perdi, literalmente me perdi, porque eu acho que o respeito que eu tinha por ela, e também por ela ser ali a matriarca da família, a família acabava evitando fazer certo tipo de coisa, porque a minha avó era do tipo bem exigente, conservadora, era aquela crente do coque, sabe? Por mais que ela não era analfabeta, mas ela levava muito a sério aquilo que ela era ensinada ali pelos pastores, né? E exigia da gente também. Então, quando ela faleceu, eu fiquei muito revoltada, me envolvi com muitas coisas ruins, porque realmente eu fiquei ali, o espírito de rebeldia veio sobre mim e eu
só não fui tragada por Satanás, porque realmente Deus, ele tem um propósito e tem cumprido ele através da minha vida ao longo desses 12 anos. Mas vamos pular para quando eu tinha 19 anos. Quando eu tinha 19 anos, que foi quando eu aceitei Jesus ali publicamente, quando eu tinha 16 anos, eu tive uma experiência de quase morte. E isso marcou a minha vida, porque eu acredito que eu ganhei uma segunda chance. E um temor veio sobre mim, e eu queria saber quem é que foi que tinha me salvado. Eu queria saber quem era o dono daquela voz que eu tinha ouvido quando eu me vi ali, naquele lugar, a qual Jesus, ele realmente me resgatou, porque depois de tudo que aconteceu, eu levantei do chão e fui pra casa, e as pessoas ao meu redor já estavam chorando. Eu não quis ir para o hospital nem nada, eu só queria chegar na minha casa. Então, eu não lembro como eu cheguei em casa, eu só lembro depois de acontecer tudo o que aconteceu ali, que eu não quero, é muito pessoal, então eu não vou falar especificamente o que aconteceu, mas eu tive uma experiência de quase morte, e quando eu acordei, as pessoas estavam ao meu redor chorando por mim, contando várias coisas que tinham acontecido, e eu só queria ir embora daquele lugar, eu só queria chegar em casa. E quando eu cheguei, eu me ajoelhei e falei: se Deus existe mesmo, eu quero que você mude a minha vida, eu quero que isso aconteça essa semana, que vai ser como um sinal de que o Senhor ouviu a minha oração, porque eu ouvi uma voz, eu sei da experiência que eu tive, ela foi muito forte, ela foi algo que eu comecei a crer. Foi ali naquele momento a qual eu não estava indo para a igreja, eu nem acreditava em Deus, mas eu tive uma experiência tão forte, uma voz que falou ao meu coração, ao meu ouvido de forma audível ali, que me levantou ali do chão depois de tudo que aconteceu. E eu nem sei, eu não lembro como eu cheguei em casa, eu só sei que eu cheguei em casa e eu me ajoelhei, agradeci, pedi alguns sinais e todos eles foram respondidos. Eu tinha 16 anos e assim começou a minha busca, a minha procura por encontrar um lugar a qual eu me sentisse em casa, a qual eu sentisse aquele abraço, aquele acolhimento, aquela presença tão forte e aquela voz audível que eu tinha escutado naquela experiência. E eu fui para vários lugares, eu frequentei algumas religiões, eu fui em inúmeros lugares e eu não consegui ouvir de novo aquela voz. E quando eu desisti mesmo de procurar, quando eu estava assim, acho que eu viajei, acho que aquilo não aconteceu, mas algo tinha acontecido muito forte e eu não conseguia não negar. Então eu acabei falando assim: Deus existe. Eu não sei onde ele está, eu não sei como eu vou encontrar ele, mas Deus existe. Então aquela experiência fez com que aquela que não acreditava em Deus, se sentisse ali amada por Deus por aquela segunda chance. Então teve um dia que eu fui para um churrasco com uns amigos, e alguns amigos eram cristãos, e eles, e um deles, o Renato, eu agradeço a Deus até hoje pela vida dele, porque ele me chamou para ir para uma igreja, a qual era uma igreja de jovens, tinha uma prancha no púlpito. Quando eu cheguei lá, nesse domingo à noite, às 6 horas da noite, tava rolando um louvor em rock, então era um som de bateria, guitarra bem forte. Então eu não achei que era possível estar em uma igreja onde tocasse rock, porque eu ouvia a minha infância inteira que rock era do Satanás. Então como assim uma igreja estar tocando música gospel em rock, com uma bateria dentro da igreja, com guitarra, um som forte, a igreja era escura, você não conseguia muito bem ver as pessoas, mas o pouco que você via, você conseguia ver que homens e mulheres estavam misturados, você conseguia ver que algumas pessoas tinham tatuagens, piercing, que a maioria era jovem. E aí você chega, eu sentei ali um pouco mais no fundo, mas fiquei olhando ao redor e eu vi pessoas que pareciam comigo, então eu senti ali, eu vi ali uma identificação. Tava passando um rock, mas falava sobre Jesus o tempo todo. A pessoa que estava ministrando o louvor falava muito sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. E naquele louvor, naquele dia, eu senti a presença de Deus. Eu senti e tive a mesma sensação da presença que eu senti quando eu tive aquela experiência de quase morte. Então eu pensei, é possível sim ter uma experiência, não precisa morrer para você sentir Deus, para você ouvir Deus. E isso, para mim, foi algo maravilhoso que eu nunca vou esquecer daquele dia. Eu me lembro até quem é que estava tocando, enfim. E naquele dia, a partir daquele dia, quando teve o apelo, eu levantei as minhas mãos e aceitei e confessei Jesus como meu único, suficiente Salvador. E o engraçado, como eu não tinha orientação, eu só conhecia o Renato, e depois daquele dia, meio que ele só me levou, porque ele não era daquela igreja, ele também estava visitando aquela igreja específica, porque ele era de outra, mas eu me identifiquei com aquela igreja e eu continuei indo. Eu acho que eu fiquei 1 ano, aproximadamente, indo sozinha, chamei meu irmão, chamei algumas amigas e tal, mas no final das contas eu caminhei durante um bom tempo sozinha, e eu anotava um monte de coisas no meu caderno, depois eu ia pesquisar, eu ia procurar. Eu tinha uma Bíblia em casa que era antiga ali, não sei se era da minha avó, era de alguém da minha família, com umas palavras muito difíceis, mas eu tentei ler, tentei entender, eu anotei todas as coisas que aquele
pastor falava para mim pesquisar depois, e as palavras saltavam na Bíblia e eu conseguia entender. Os louvores, eu não era muito de chorar. Hoje eu sou uma chorona, mas naquela época eu era muito orgulhosa, então pra mim choro demonstrava fraqueza. Então ali, todas as vezes que eu fui, eu me derramei na presença, eu fiquei alegre porque eu era uma pessoa muito triste. Então o único lugar que eu consegui sentir alegria realmente foi naquele lugar, foi naquela casa, naquela igreja. Então eu que não acreditava, passei a acreditar. Eu que não chorava, passei a chorar. Eu que achei que as músicas de louvores só era aquela coisa chata, eu estava curtindo quando eu vi, estava pulando, quando eu vi, estava cantando e dançando. Mas foi ali que eu comecei a caminhar com Jesus e eu ouvi de forma audível. Eu presenciei e vi muitas coisas, mas a vida com Jesus, ela não pode ser sozinha, né? A gente precisa caminhar em direção a Deus. Mas a gente precisa da igreja, a gente precisa de pessoas que orem por você, que intercedem por você. A gente precisa da igreja, a gente precisa caminhar junto. Então a minha vida realmente, assim, foi transformada nesse primeiro ano. Mas aí as lutas, as guerras, as coisas que foram acontecendo na minha vida foi fazendo com que eu ficasse desanimada. Porque andar sozinho, caminhar sozinho, você consegue ir até um certo ponto, mas chega um ponto da sua conversão que você não consegue fazer mais coisas sozinho, você fica desanimado. E então eu comecei a ir para uma célula. Eu lembro que eu levava ali um caderninho cheio de perguntas, a qual eu não conseguia responder, a qual eu não entendia o que o pastor falava e não tinha como levantar a mão. E aí nisso o Mezenga, né, o Bruno Mezenga, que era o líder da célula 12 anos atrás, isso, a minha primeira célula era a Bruna e o Bruno, né, a Bruna e Mezenga, que o apelido dele era Mezenga, que com muita paciência, muita sabedoria, muito amor ali, respondia as minhas perguntas. E as minhas perguntas eram perguntas, assim, que deixava, eu acho que ele de cabelo em pé, porque eram perguntas audaciosas, eram perguntas dúbias, eram perguntas, assim, que talvez muitas pessoas tinham a mesma dúvida que eu, mas não tinha coragem. E eu sempre fui uma pessoa com uma personalidade, assim, de que se eu estou com dúvida em alguma coisa, eu não tenho vergonha de perguntar, eu vou perguntar mesmo. A dúvida, ela não vai ficar comigo, eu vou responder, eu quero respostas e eu vou buscar ela até eu conseguir. Então, fazer umas perguntas, assim, que às vezes ele não sabia responder, ou então às vezes ele queria me responder assim de forma privada, ele e a esposa dele, né, a Bruna. Então eles responderam ali todas as minhas perguntas, e aquilo que eles não sabiam, eles iam lá, eu orava e depois sempre me trazia a pergunta. São pessoas que ali na célula foi muito importante pra mim, porque eram pessoas que eram jovens, pessoas que estavam buscando Jesus, apaixonadas por Jesus, e pessoas de todos os níveis. Tinha pessoas que estavam chegando até a igreja naquele momento como eu, tinha pessoas que já estavam há anos lá, tinha pessoas que já estavam em ministério, trabalhando na igreja. Então tinha pessoas de todos os níveis, e assim você consegue se conectar, você consegue permanecer e a sua caminhada fica mais leve. Então hoje eu sou super a favor da célula e eu vou pra célula até hoje, tenho liderança em célula até hoje, né? Então é muito importante a célula. Aí vocês vão estar curiosos pra me perguntar: nossa, mas qual foi essa igreja? Qual foi essa igreja? Gente, a igreja que eu frequento há 12 anos é o Bola de Neve. Sim, a igreja Bola de Neve, aquela que tem uma prancha de surf no altar, aquela do apóstolo Rina, que faleceu recentemente. Eu devo muito a minha conversão foi ao Bola de Neve, porque foi ali que eu ouvi Jesus, foi ali que eu aceitei Jesus, me batizei, foi ali que eu entrei em ministério, foi ali que eu tive experiências poderosas, foi ali que foi tratado o meu caráter através dos ministérios, foi ali que eu larguei vícios, foi no Ministério Bola de Neve que eu fui curado, foi no Ministério Bola de Neve que eu me casei, foi no Ministério Bola de Neve a qual eu vivi tantas experiências, fiz amizades, apresentei a minha filha no altar. Então eu tenho 12 anos de muita gratidão, e nada que aconteceu ali no pessoal do Aperrina e a pastora Denise vai conseguir mudar e apagar a história, o legado do Aperrina. Cada tribo ficará acampada debaixo da sua bandeira, do símbolo da sua família, ficará em volta da tenda do encontro. Não está sendo fácil a reconstrução da igreja, mas eu acredito que o Senhor não nos abandonou no deserto. Eu acredito que vai se cumprir várias profecias que profetizaram sobre o Bola de Neve, de que a gente ia se multiplicar, de que ia passar uma tempestade em nosso meio, que ia ter muita pressão da mídia, mas que a gente ia passar por esse momento, e a gente estamos passando por esse momento, mas estamos com muita alegria e muita expectativa para que o Senhor faça coisas grandiosas, porque eu sou fruto do Bola de Neve, eu sou fruto do amor de Deus na minha vida, através do Aperrina, através de cada liderança que eu tive ali, que me ajudou. Então estou aqui, né, muito grata a Deus pelo privilégio de fazer parte do Bola de Neve e estar há 12 anos caminhando com esse ministério. E enquanto Deus estiver lá, enquanto Deus pedir para que eu esteja, eu vou estar. Então a mensagem que eu quero te falar hoje é que se Deus falar para você sair de um lugar, sai imediatamente. Mas se Deus falar para você ficar em um lugar, que você permaneça. Por mais que a batalha seja grande, por mais que
as coisas estejam muito confusas, por mais que Deus esteja em silêncio, mas se Deus não falar pra você aonde você deve ir, você fique, permaneça naquilo que Deus já te falou que é seu, e que Deus vai te honrar. E hoje eu agradeço muito a Deus, porque eu não tinha muita conexão com os pastores da outra igreja, né? Eu sentia falta deles no meio do povo mesmo, né? Achava que eles eram muito distantes. E como a gente somos igreja pequena, veio uns pastores lá de Natal. Uma pastora, inclusive, essa minha pastora nova, ela conheceu Rina desde a época da Renascer. Então ela conhece, está desde do fundamento ali, sabe? Desde o início do Bola de Neve. E ela tem tanto amor e eu sinto tanta conexão, assim, com ela, um acolhimento, uma paz. Então eu acredito que Deus é um Deus de detalhes, sabe? Eu sempre pedi pra que eu fizesse parte, que eu realmente sentisse no meu coração parte. E já fazia muito tempo que aquela igreja onde eu estava, que tinha a placa do Bola de Neve, mas que estava muito longe de ser aquilo que eu acreditava que era o evangelho, assim mesmo, vivido nas igrejas, sabe? Já tinha muitas coisas que, às vezes, a gente acaba fechando os olhos, acaba, tipo assim, às vezes até me achava, meu, eu tô em pecado, eu não deveria pensar dessa forma, eu acho que eu tô sendo muito crítica e tal, mas quando a gente começa a ver coisas erradas se repetindo, né, a gente acaba... O temor do Senhor e o zelo pela casa do Senhor vem sobre nós. Então, eu estou muito feliz com esse novo tempo e muito feliz por todas as coisas que Deus vai realizar em nosso meio. E é isso, um super beijo, e eu glorifico a Deus por esses 12 anos de conversão, a qual eu aceitei Jesus, e a qual Ele me escolheu, Ele me chamou, e Ele me livrou da morte. Então, obrigada, Jesus, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!